Capítulo 741 O Real Governante. Luffy esfregou o queixo e ponderou como um adulto. Depois de um tempo, ele de repente pensou em algo e riu. Meu pai me disse que suas técnicas de punho são as mais poderosas. Eu quero aprender isso com você. Técnicas de punho. Fei sorriu. Seu anterior punho Geada Celeste e seu atual punho do Imperador Invencível eram ambas as técnicas de que ele se orgulhava, mas essas duas técnicas eram alimentadas pela força física insana do bárbaro e exigiam o entendimento das habilidades bárbaras. Além disso, Fei criou essas duas técnicas a partir das experiências que teve ao combater monstros e demônios no Diablo Vorut e a intenção assassina que ele acumulou. Outras pessoas não tinham um dedo de ouro como Diablo Vorut, então não podiam aprender e compreender as duas técnicas de punho que Fei criou. No entanto, havia algumas técnicas ferozes de punho da Era Mítica que foram documentadas na Espada do Rei Demônio. Se elas fossem dominadas, o poder que alguém poderia liberar também era insano. Como Luffy ainda era jovem, era o melhor momento para ele começar a praticar técnicas de combate e cultivar. Afinal, as crianças eram capazes de entender as coisas muito mais rapidamente. Depois de tomar a decisão, Fei assentiu e concordou com o pedido de Luffy. Esse carinha ficou tão empolgado que pulou para cima e para baixo. Ao lado deles, Laura também ficou um pouco emocionada. A morte de Onisvord foi um duro golpe para ela. Se não fosse Luffy, que ainda precisava de seus cuidados, ela poderia ter se suicidado e seguido o marido até o mundo inferior. A profunda conexão entre eles era difícil de entender para quem estava de fora. Seu marido era um grande herói, então ela também queria que o filho seguisse o caminho de Onisvord e se tornasse alguém que era admirado por muitas pessoas. No entanto, ela era apenas a esposa do Onisvord, que era de uma família pobre. Ela não tinha nenhum poder, o apoio de uma família influente ou um status elevado no reino Shuelon, por isso não foi capaz de impulsionar o filho no caminho do sucesso. No entanto, a tragédia se transformou em fortuna, e seu filho recebeu a apreciação do lendário santo marcial imperial e foi levado como um discípulo. Depois de relembrar o fervoroso rei e rainha de Shuelon, os servos invejosos e os bajuladores que vieram das figuras influentes de Zenith, Laura sabia que a vida de seu filho havia mudado, e tudo isso lhes foi trazido por esse jovem e belo santo marcial imperial. Depois de conversar com Luffy por um tempo, um membro da montanha santo marcial veio e trouxe Laura e Luffy para sua residência. Fei sentou-se no pavilhão e esperou. Logo, uma série de passos soou. Sob a liderança de Matri, aquele homem com a máscara de prata e os 9 mestres atrás dele chegou ao pavilhão. Assim que o homem de máscara prateada chegou ao pavilhão, de repente começou a tremer. Ele acelerou os passos, tirou a máscara e se ajoelhou enquanto dizia: Majestade, eu finalmente vi você de novo. Os 9 mestres atrás dele ficaram chocados. Eles haviam seguido esse homem com a máscara por um tempo até agora, e estavam acostumados a seu líder ser calmo e calculista, mesmo diante de inimigos poderosos. Foi a primeira vez que viram um líder agindo dessa maneira. Será que nosso líder tem medo do santo marcial imperial? Ou porque nosso líder está se dirigindo ao santo marcial imperial como sua majestade? Poderia ser. Esses homens que foram capazes de seguir o homem com a máscara de prata de perto eram todos personagens fortes e inteligentes, e eles imediatamente pensaram em tudo. Antes de ontem, apenas os cidadãos de Chambord abordariam o santo marcial imperial como sua majestade. Nosso líder é um chambordiano. Então significa que a organização em que estamos trabalhando foi criada pelo rei Alexander de Chambord pelas costas. Eles pensaram. Como se fosse uma resposta aos pensamentos deles, uma série de risadas nítidas soou no pavilhão. O santo marcial imperial, sentado em uma cadeira de pedra no pavilhão, levantou-se e saiu. Então, ele deu um tapinha no ombro do líder enquanto observava e dizia: Não vejo você há quase um ano, e aquele pequeno escravo na fortaleza de Blackstone já se transformou em jovem famoso em São Petersburgo. Ah!
Ei, você cresceu um pouco mais alto, mas ainda é tão magro como se estivesse desnutrido. Ah, você é mais bonito e sua força melhorou. Ótimo. Ah, não seja tão formal. Hoje, somos apenas velhos amigos, em vez de rei subordinado. Vamos sentar e conversar. Depois disso, Fei ajudou esse homem com a máscara de prata a se levantar. Esse homem era Modric, o jovem que Fei salvou do reino Blackstone há um ano. Agora, ele era o líder da organização subterrânea mais misteriosa da capital. Fei de repente pensou em algo depois de dar alguns passos à frente com Modric. Ele se virou e olhou para os 9 homens atrás deles enquanto ria. Ah, estou um pouco excitado e negligenciei vocês. Vocês devem ser as 9 águias de sangue frio em nosso escritório de cartas, certo? Você com certeza tem auras impressionantes. Obrigado pelo seu trabalho duro. Entre, sente-se. Não seja tão formal. Caso contrário, os irmãos e irmãs do escritório de cartas dirão que eu, o grande chefe, não sou gentil com todos vocês. Os 9 mestres ficaram emocionados. No momento, eles estavam tão empolgados que nem conseguiram falar. Embora eles fossem chamados de 9 águias de sangue frio no mundo subterrâneo, e outros tivessem medo deles, eles eram tímidos e nervosos diante do lendário santo marcial imperial. Parecia que um grupo de crianças estava vendo seu ídolo pela primeira vez. Afinal, Fei era famoso demais, sua história era lendária e sua força era poderosa. Os lordes da classe Sol eram como deuses nas mentes dos guerreiros de Zenith. Antes de hoje, todos esses 9 mestres se perguntavam quem era o verdadeiro governante do escritório de cartas, como todos os outros mestres que foram recrutados pelo escritório de cartas no ano passado. Afinal, os 2 líderes, jovem homem e velho homem, declararam claramente que não eram os verdadeiros governantes. Muitos deles pensaram que talvez a família real ou o quartel-general militar imperial fosse o governante misterioso. Afinal, o escritório de cartas tinha muitos recursos e redes amplas. Além disso, a figura mais poderosa do escritório de cartas, Capa Amarela Sangrenta, era muito forte. Famílias e forças nobres comuns não podiam financiar uma organização como essa. Nenhum deles esperava que esse lendário rei fosse o verdadeiro governante da organização. Os 9 águias de sangue frio se entreolharam e viram a excitação nos olhos um do outro. Quanto mais forte o governante, mais seguro seria o escritório de cartas e mais longe essa organização poderia ir. Com o rei Alexander de Chambord sendo governante, pessoas como as 9 águias de sangue frio seriam mais protegidas. Além disso, Fei era um guerreiro lendário aos olhos dos Zenithianos e era o ídolo de muitos deles. Muitas pessoas sonhavam em servir sob esse grande rei, e as 9 águias de sangue frio não esperavam que essa grande fortuna caísse em seus colos.